Olá, aqui é a Luca, locutora da Rádio Rock e estudante de psicologia. Hoje no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre um cara sério, assim, denso, bem intrigante e admirado por bandas de vários estilos, e a maioria das pessoas que gostam de rock curtem o som dele. A gente vai falar sobre esse pota vocal que é o Zack de la Rocha, do Rage Against the Machine. Bom, dando uma geral, Zacarias Manuel de la Rocha nasceu no dia 12 de janeiro de 1970. Ele é vocalista, é causador e ativista norte-americano de origens mexicanas. Vamos lá para a família dele. O avô paterno, Isaac de la Rocha, foi um combatente da Revolução Mexicana. O pai do Isaac, o Beto de la Rocha, pintava bagarai, foi um dos maiores artistas visuais dos anos 70, super conhecido, né, como artista gráfico e também muralista. Muralistas são esses caras que fazem aquelas pinturas absurdas em muros, então. Ele fazia parte do coletivo de arte mexicana, o Los For, que foi super importante nos anos 60 e 70. O pai dele era um artista, assim, bem absurdo. Casou com a Olivia de la Rocha e se separaram quando o Zack tinha só um aninho de idade. O motivo foi a noia que o pai do Zack garrou com religião. Não é que ele era um religioso nível hard, tipo a família do James Hetfield, lembra? Do Metallica, né? Que a gente falou aqui no Cada Caso um Caos, no episódio passado. É que o cara, ele era nível, que é isso? Sabe assim, ele deixava o filho sem comer de propósito, só pra você ter uma noção. Essa doideira toda começou em 83, quando o pai sofreu um colapso nervoso e virou um cristão fanático. Quando Beto de la Rocha leu o mandamento, não farás imagem gravada, ele interpretou como uma razão para parar de pintar. Logo depois, ele deu área do Los For. Em casa, o Beto ficou mega obsessivo e quando o Zack ia visitar o pai no final de semana, ele era forçado a rezar enlouquecidamente durante todos os dias em que ficava na casa do pai. Os dois ficavam sentados assim numa sala, com as cortinas fechadas, porta trancada, num silêncio absurdo. O menino de 13 anos comia na sexta-feira e não podia comer até que voltasse para a casa da mãe dele na segunda. Óbvio, né? Ele desencanou total de visitar o pai e ficou definitivamente com a mãe. No auge da loucura, o pai se isolou e chegou a jejuar por 40 dias. Faz ideia? O Zack também passava muito perrengue fora de casa, né? O preconceito contra ele bombava. Na escola, ele era super maltratado por ter origem mexicana. Geral zoava ele, inclusive os professores. Pra você ter uma ideia, um professor de educação física sempre fazia uns comentários assim, bem ignorantes, né, bem racista, e falava que isso ia deixar o Zack mais forte, era pro bem dele. O Zack disse numa entrevista que lembrava de estar sentado na aula, assim, tipo, prestes para explodir, assim, tava puto, e ele percebeu que não fazia parte dessas pessoas, que ninguém ali era mesmo amigo dele. Continuou dizendo que internalizou isso e ficou em silêncio por ter medo de dizer qualquer coisa. A opinião do Zack mudou logo quando ele passou ali no ensino médio. Ali caiu uma bigorna e ele disse para si mesmo que nunca mais ia ficar em silêncio de novo, que nunca mais ia se permitir não responder esse tipo de situação sob qualquer forma, em qualquer lugar. Ele era um moleque assim super deprê e isso levou a um abuso de medicamentos, né, para controle de raiva durante toda a adolescência. Quando ele começou a compor, lá pelos 21 anos, assim, a vida foi melhorando. Ele começou a se relacionar com outras classes sociais e étnicas, né, como as comunidades negras de Nova York, também de Los Angeles. Nessa época ele começou a se interessar por hip hop e bandas geniais, né, como Public Enemy, Run DMC, enfim. O Zack descobriu que dava para falar tudo o que ele queria através da música. Nessas, ele pirou e ficava direto fazendo freestyle como MC em clubes de Nova York. E Los Angeles também. Foi aí que ele conheceu o Tom Morello, Brad Will, que foi um rapidinho ali, né? Foi um 2 ali para nascer o Rage Against the Machine. Uma música do Rage mundialmente conhecida que fala sobre racismo é justamente o primeiro grande hit da banda, Killing in the Name. Aliás, eles já chegaram causando com a capa, né? Essa foto aí, ó, é de um monge, uma Mahayana, que durante uma manifestação na cidade de Saigon contra a política religiosa do governo, tacou fogo nele mesmo no dia 11 de junho de 1963. Durante o suicídio, o monge foi fotografado por Malcolm Browne e a foto foi premiada com os prêmios Pulitzer e foto do ano da World Press Photo. Animal, né? Bom,
O Zac continuou lutando contra o racismo, além das composições absurdas, né? O Zac fez vários corres, continua fazendo vários corres a favor da minoria, principalmente para o Exército Zapatista da Libertação Nacional, em espanhol, El Ejército Zapatista da Liberación Nacional. É uma organização armada mexicana, né, político-militar, com a maioria indígena. A inspiração política principal é o anarcossindicalismo e a estratégia militar é a guerrilha. O objetivo é subverter a ordem para fazer a revolução socialista. A bandeira é aquela com fundo preto, né, a estrela vermelha, essa daí que está em todos os shows do Rage Against the Machine. Ele disse que é muito importante para ele, como artista popular, deixar claro aos governos dos Estados Unidos e também do México que, apesar da estratégia de medo e intimidação aos estrangeiros, apesar das suas armas, apesar das suas leis de imigração e reservas militares, eles nunca vão ser capazes de isolar as comunidades zapatistas das pessoas nos Estados Unidos. Através de shows, vídeos, entrevistas, transmissão de informações em shows e letras das músicas, ele vai colocar ao alcance dos jovens, do público da banda, as experiências dos zapatistas. Ele disse que todo o preconceito que sofreu o fez querer lutar em prol daqueles que continuam sofrendo com isso. Bom, Zac é impressionante, né? Tanto no Rage Against the Machine, como no One Day as a Lion, e qualquer projeto musical que ele invente aí fazer, o cara é sempre mega, ultra fodaralho. Eu lembro até no Lollapalooza, quando ele pediu pra galera invadir a pista VIP, porque não tinha sentido existir uma pista VIP. Aliás, né, ele fez isso em todos os shows. Ele também pegou a cota de ingressos VIP e jogou na mão da galera do MST para eles irem lá geral curtir o show do Rage. Vários caras gigantescas são fãs do Zac, né? Conversando aqui com o Dan, ele comentou sobre o Lars Ulrich do Metallica, por exemplo, que disse aí na quarentena que só ouve Rage Against the Machine. Inclusive, vários artistas com pensamentos políticos diferentes também admiram a musicalidade do Zac. O que aquele professor ali de educação física, né, e são entre aspas os amigos, né, de escola não esperavam é que o Zac seria referência de luta contra o preconceito e um dos músicos ativistas mais respeitados do mundo. Bom, o racismo e o preconceito são dois ingredientes assim pavorosos presentes na vida do Zac de la Rocha. Mas o que é o racismo e o preconceito? Existe diferença entre eles? Como tá rolando esses ingredientes na atual pandemia? Para responder isso, vamos ouvir nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luca, pessoal, um grande abraço. A pergunta de hoje é sobre o racismo e o preconceito. E eu vou falar também da discriminação, que é a forma como o racismo e o preconceito são manifestados. Dando uma geral, o racismo é uma crença das pessoas de que um determinado grupo possui características especiais e que, portanto, esse grupo é diferente e superior a outros grupos. E é em nome dessa superioridade que esse grupo mais poderoso geralmente domina o mais carente. Se acreditava até há pouco tempo atrás nas teorias de Francis Galton, da superioridade da raça branca, e que ela poderia ainda ser melhorada caso fossem evitados certos cruzamentos indesejáveis com outras raças tidas como inferiores. Essa teoria teve papel fundamental na ideologia do fascismo e do nazismo e chegou até o Brasil. Mas não é nada disso. Raça não é produto do cruzamento, do sangue puro ou da cor da pele. Raça é um conceito sócio-histórico, isso é, o resultado da história de uma sociedade e as adaptações que ela foi fazendo ao longo do tempo. Bom, e o preconceito? Eu vou dar um exemplo. Pouco antes da pandemia, eu estava na Droga Raia próximo da minha casa e lá estava, inesperadamente, um casal de chineses. Uma criança se desgarra da mãe e vai correndo em direção aos chineses. A mãe ficou histérica, gritando de longe para a criança, sai já daí! Os chineses entenderam, abaixaram a cabeça e foram direto para o caixa. Foi muito constrangedor. O preconceito é, portanto, uma opinião pré-concebida sobre determinada pessoa ou grupo sem qualquer informação ou razão. Quer dizer, porque o vírus veio da China, que todo chinês virou fonte de perigo agora? Opinião pré-concebida, né? O problema não é ter preconceito, mas sim atuá-lo. Seja matando o índio que dormia na rua, o transexual que entrou num bar e etc. É através da discriminação
que o racismo e o preconceito são atuados e postos em ação, como, por exemplo, tratar de maneira injusta ou negativa alguém ou um grupo por ela ser negra, pobre, idosa, gay. E recentemente, gente, o preconceito justamente aquelas pessoas que estão na linha de frente ao combate do coronavírus, os médicos, os enfermeiros, equipe técnica e etc. É lamentável. Bom, pessoal, um beijo para todos. And it's so very important to many of us in the United States who are struggling for the same things. Many of our communities are suffering homelessness and joblessness, and the MST, I think, has already created a wonderful example for so many of us in the United States, all of us who are interested in social and economic justice the world over. The MST. You do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Those that die are justified. Wearing no badge and you're chosen white. You're justified. Those that die are wearing no badge and you're chosen white. Those who die are those that die are wearing no badge and you're chosen white. We're just four musicians from Los Angeles who have used our voices and our talent and our musicianship and our words to stand up against these unjust policies. And why the fuck are these cops so afraid of us? Are they afraid of us? No! Afraid of us. They're not afraid of four musicians. They're afraid of you. We are Rage Against the Machines from Los Angeles, California. Curtiu? Então é aquele esquema nosso lá, curte, compartilha, passa pra frente e manda também a sua sugestão de qual artista que você gostaria de ver aqui no Cada Caso Um Caos, tá bom? Valeu, beijo!